Nós estamos realizando o estudo da carta de Paulo aos Romanos e no último culto nós fomos do capítulo 4 ao capítulo 8. Fizemos a análise de vários trechos de cada um desses capítulos. Hoje nós não vamos estar focados em 4 capítulos, e sim em 3 capítulos, e vamos ler esses capítulos e, à medida que vamos lendo os capítulos, vamos fazer pequenas reflexões, porque existem trechos da Palavra de Deus que elas se auto-explicam, elas são tão claras que só de lermos ininterruptamente, de lermos de forma contínua, elas se explicam. E o capítulo 8, o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos é um desses trechos. Então, só recapitulando, no último culto nós falámos da justificação somente pela fé, que o homem ele não se justifica por obras, que a salvação vem somente pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo, que o Evangelho que salva, ele nos transforma, não nos deixa do mesmo jeito, que existe um processo de santificação nas nossas vidas e uma luta da carne contra o Espírito, e terminamos falando do chamado de Deus, da eleição de Deus e da segurança da salvação. E no final terminamos lendo que todas as coisas que não nos irão conseguir separar do amor de Deus. E glorificamos o nome do Senhor por isso. E no capítulo 8 tem um versículo que muita gente se agarra a esse versículo para basicamente ficar de mãos cruzadas na igreja, que é o versículo 30 do capítulo 8, que é: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E isso leva a que algumas pessoas pensam assim: se Deus predestinou quem vai ser salvo, então eu vou ficar de braços cruzados na igreja, não preciso evangelizar, não preciso fazer coisa nenhuma, porque aqueles que Deus predestinou vão ser salvos e ponto final, não preciso fazer nada. Só que Paulo, no capítulo 9, no capítulo 10, ele vai mostrar que não é bem assim. Que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem. Então, isso é um dos pontos que nós vamos meditar à medida que lemos o texto. O título para o nosso estudo de hoje é, então, Soberania e Responsabilidade. E eu queria, antes de mais, já uma vez que falámos da evangelização e falámos de que muitas pessoas, pura e simplesmente, não dão a mínima para isso, porque entendem que assim Deus é soberano sobre todas as coisas, então não preciso fazer nada. Vamos pegar aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Um apóstolo chamado para levar o Evangelho aos gentios, ou seja, a todos aqueles que não eram do povo de Israel, apesar de ele ser um judeu, ser do povo de Israel. E eu separei aqui, já no início, o início dos 3 capítulos. O capítulo 9, que trata da soberania de Deus, o capítulo 10, que trata da responsabilidade do homem, o capítulo 11, que trata das promessas de Deus. Mas vejam como começa cada capítulo. Estamos falando de evangelismo. Diz o seguinte, capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Paulo quer deixar aqui claro que não há como questionar aquilo que Paulo está falando, porque não é algo que ele tenha interesse próprio, alguma coisa que ele vá ganhar com isso, e sim um testemunho daquilo que vai no coração dele. E no segundo versículo ele diz o seguinte: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Isso de um homem que tinha acabado de escrever o capítulo anterior de Romanos, em que ele está a glorificar a Deus porque nada o vai separar do amor de Deus, coisa alguma, nenhuma tribulação, nenhuma acusação, nem a espada, nada iria separá-lo do amor de Deus. E agora, logo no início desse capítulo,
desse trecho da sua carta, ele fala: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. A respeito de quê? A respeito do seu povo de Israel. Isso porquê? Porque Paulo ardia nele um amor tremendo pelos perdidos. Alguma vez, na minha vida, na vossa vida, alguma vez vocês já olharam para aquele que vocês sabem que não é salvo? E o vosso coração ficou desse jeito? Grande tristeza e incessante dor no coração. Era o que Paulo sentia a respeito dos perdidos. Fossem eles israelitas ou gentios, mas aqui ele está falando do povo dele. E ele continua: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que em todas as orações que eu já fiz por alguém que está perdido, eu nunca tive coragem de dizer algo parecido com o que o Paulo está dizendo aqui. Sim, Senhor, até se eu pudesse ser maldito, ser separado de Cristo para que os meus irmãos viessem a ser salvos. Alguma vez algum de vocês tivesse a coragem de orar desse jeito? Eu não. Eu nunca tive. Acho que eu nunca falei com Deus dessa forma. Isso aqui é a demonstração de como Paulo estava completamente imerso na necessidade de anunciar a Cristo a todos aqueles que não o têm. Especialmente àqueles que lhe eram mais queridos. Porque Paulo era judeu, Paulo era israelita. E então, Paulo aqui ele mostra o desejo ardente que ele tem de que os seus compatriotas, aqueles a quem ele amava, a quem ele passou a vida com eles, lembrem-se de quem era Paulo no nosso estudo de Atos, fariseu, criado por Gamaliel para assumir um lugar de destaque nessa cultura. Então Paulo amava o seu povo. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas. Deles também descende o Cristo. E aqui é interessante que nós, no primeiro estudo que nós fizemos, nós vimos como Paulo, quando menciona a Cristo, ele se desdobra em louvor. É só a menção de Cristo, ele já diz aqui: descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Paulo não consegue ficar sem glorificar a Cristo. Não consegue. No meio dessa dor que ele sente, pelo povo de Israel não receber o Evangelho, ainda assim ele glorifica a Jesus Cristo. E no capítulo 10, no início do capítulo 10, Paulo volta a falar do desejo que ele tem que eles salvem. Irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus em favor deles que são para que sejam salvos. E mais à frente nós já vamos ver aqui o resto, mas então, capítulo 10, de novo, a preocupação dele é com a salvação de vidas. E no capítulo 11 a mesma coisa. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que de antes não conheceu. Então, sempre essa preocupação constante de salvação de almas. De cabo a rabo, nos 3 capítulos. E vamos continuar então agora no capítulo 9. Já passámos os primeiros 5 versículos. Vamos então à soberania de Deus, que é o foco do capítulo 9. E vamos ler aqui e parar conforme for necessário. Então, no versículo 6, se os irmãos tiverem dificuldade em ler, abram as vossas Bíblias, estamos no capítulo 9, versículo 6 em diante, e diz o seguinte: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de facto israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é,
estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que os chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do moço, como está escrito: amei a Jacó, porém, e aborreci de Esaú. Isto mostra-nos o seguinte, irmãos, e não só na história de Abraão, mas desde sempre, Deus faz escolhas. Está claro aqui no texto. Deus faz escolhas. Amei a Jacó, aborreci Esaú. Eles ainda não tinham nascido. Já tinha sido decretado por Deus assim: o mais velho servirá ao mais novo. Então Deus faz escolhas. Como é que Deus faz essas escolhas? Segundo o beneplácito da sua vontade. Não é por obras. Vejam que diz aqui o seguinte: ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por quem? Por aquele que chama. Então Deus, Ele não faz as suas escolhas baseadas em mérito humano. Ele não faz as suas escolhas baseadas nas obras do fulano A, do cicrano B, não. Isso aí não é isso é a forma como nós escolhemos. Nós escolhemos ter amigos de acordo com o que esses amigos fazem por nós. De acordo com como eles se comportam junto das pessoas de quem nós gostamos. A eleição de Deus não se dá desse modo. Não é possível nós comprarmos Deus com as nossas atitudes. E isso aí levanta um questionamento, uma reclamação, digamos. Porque, como assim então? Nem Jacó nem Esaú tinham feito nem bem nem mal, nem tinham nascido, e Deus já vai e diz: amei a Jacó, aborreci a Esaú. Lembram-se do que nós vimos no início de Romanos? Que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, que não há ninguém bom. Então, não é que Jacó iria ser melhor do que Esaú? Não era porque Jacó tinha alguma coisa de bom que Esaú não tinha? Não. Porque Jacó era tão pecador quanto Esaú. Aliás, se nós formos ver a história de Jacó, ela não é uma história muito legal, não, no início. E então levanta-se essa reclamação. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus em escolher? Diz Paulo: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, Deus salva por misericórdia, não é por justiça. Porque se fosse justiça, nós já vimos nos capítulos anteriores que justiça era que todos fossem condenados. Justiça é que o pecador seja condenado pelo seu pecado. Isso é justiça. Deus não salva por causa da sua justiça. Deus salva por causa da sua misericórdia. E continua dando um exemplo aqui. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque as Escrituras dizem a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Diz a palavra lá em Êxodo que Deus endureceu o coração a Faraó. Isso significa o quê? Que se Deus não tivesse feito isso, que o Faraó seria um sujeito muito legal, um sujeito bom, que ia
ajudar, inclusive, os israelitas a irem adorar o seu Deus? Não. Mas Deus endureceu o coração a Faraó. Para quê? Para que a sua glória, a sua força, o seu poder fossem exaltados no momento da libertação do povo de Israel. Povo esse que é liberto também não é por ser merecedor de libertação. E o povo de Israel mostra isso no momento que ele sai do Egito. Assim que sai do Egito já começa a murmuração, já começa a desobediência, já começam todas essas coisas que afastam o povo de Israel de Deus, que iram a Deus. E ainda assim Deus escolheu tirar o povo de Israel do Egito por causa de quê? Da promessa que ele tinha feito antes aos patriarcas. Não era por merecimento, era porque Deus era fiel à sua palavra e iria cumprir a sua palavra. E a reclamação continuaria. Paulo ele entende que as pessoas se vão levantar, vão questionar, vão querer mostrar que o que Paulo está falando não é o correto. E muitas vezes o que é feito nos dias de hoje é que muita gente que não quer a Deus, porque ninguém quer a Deus se Deus não salvar essa pessoa vai com a seguinte conversa. Quem nunca ouviu isso assim? Foi Deus que me fez assim mesmo. Eu sou desse jeito, foi Deus que me fez. Então, você não me pode culpar se eu não crer. Você não me pode culpar se eu não quiser isso aí. Se eu sou feito por Deus, então foi Ele que me fez desse jeito. Diz aqui a palavra de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa Ele ainda? Isto, falando assim, de que Deus se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aí vem a resposta. É uma resposta direta, é uma resposta clara, é uma resposta que dói. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o direito o oleiro sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Vejam que a massa, ela não tem mérito nenhum para ser feita uma coisa ou outra. É o oleiro que determina o que é que a massa vai ser. Que diremos, pois, se Deus, na linguagem de hoje acho que seria, e daí se Deus quisesse mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, com muita paciência, os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Este texto é muito utilizado para dizer assim, olha, Deus já quer fazer aquele sujeito para que ele se perca, para que ele seja condenado. Mas tem uma particularidade nesse texto aqui, que é o verbo preparar, a voz do verbo preparar. Quando é dito, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Aqui é uma voz de verbo passiva. Quem é que prepara o vaso para a perdição? O vaso já está preparado para a perdição. Diz Davi que foi concebido já em pecado. Diz o Salmo 58 que os ímpios se alienam desde o ventre. O que prepara o vaso para a perdição é o pecado desse vaso. Todo o vaso já está preparado para a perdição. Todo. Mas Deus, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória que preparou de antemão. Aqui, o verbo preparar, a voz do verbo já é ativa. Já mostra que o agente ativo que prepara os vasos para a glória é Deus. Então,
Nós temos que dar graças ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque nós éramos todos vasos preparados para a perdição, desde o nosso primeiro dia. Mas Deus, a fim de mostrar as riquezas da sua glória, Ele nos torna em vasos de misericórdia. É isso que é a eleição de Deus. Não é porque algum de nós mereceu. Vasos de ira, vasos preparados para a perdição. Um Deus misericordioso que pega nesse vaso e o transforma, o faz nascer de novo para ser um vaso de misericórdia. Um vaso que Ele prepara para a sua glória. Os quais somos quem? Nós. Amém, igreja? Nós somos esses vasos, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, amada à que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Isso aqui é o que Deus fez com a igreja. Um povo que não era o povo de Israel. Um povo que não era descendência de Abraão. Um povo que era considerado estranho. Deus o chama de meu povo e Ele chama a igreja amada. Bendito seja o nome do Senhor. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Deus aqui, Ele promete salvação ao povo de Israel. Diz o seguinte: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Não significa que Deus alguma vez prometeu que cada um dos descendentes na carne de Israel seria salvo. Não foi isso que Deus falou. Inclusive, já no Êxodo, nós vemos isso. Mas a promessa de Deus é que teria salvação em Israel. Que Israel não seria abandonado. Que um remanescente teria salvação. E a palavra de Deus, ela é imutável. Ela se cumpre, ela não falha. Então a promessa de salvação para o povo de Israel, ela existe sim. Existem linhas teológicas que entendem que Israel rejeitou a Cristo, que a partir daí que a igreja é o novo Israel, mas aqui está claro que Deus promete salvação ao remanescente de Israel. Continuando a respeito da soberania de Deus, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Porquê? Porque não decorreu da fé. E sim como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Paulo volta a deixar claro: a salvação é somente pela fé. Os judeus rejeitaram isso e quiseram tentar alcançar a justificação através das obras, coisa impossível, porque foi necessário que Cristo cumprisse a lei na sua plenitude, morresse por aqueles que não conseguiam cumprir, para que eles pudessem ter essa justificação. Como o próprio Jesus disse, João 8,24: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Isso aqui
é Cristo falando com quem? Com o povo de Israel. A pedra de tropeço em que os judeus tropeçaram. Então, nós vemos no capítulo 9 o seguinte, que quem é salvo pela vontade soberana de Deus. Porém, nós já começamos vendo o seguinte aqui. Primeiramente, que o homem, ele é condenado pelos seus próprios pecados, ele é um vaso de perdição, um vaso de desonra preparado para a perdição por conta do seu próprio pecado. Mas aqui já começamos vendo uma coisa. Espera aí. Então, se é a vontade soberana de Deus que determina quem é salvo, por que é que está falando aqui que Israel tropeçou na pedra de tropeço, tropeçou em Cristo, rejeitou a Cristo e são responsabilizados por isso? A soberania de Deus, ela não é contrária à responsabilidade do homem, ela é paralela a isso. As duas andam em conjunto. E é o que Paulo vai mostrar no capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Isso é interessante. Paulo acabou de escrever a respeito da soberania de Deus. Acabou de expor a doutrina da eleição. Acabou de expor que Deus determina quem é salvo. Mas aí ele fala que o meu desejo é que eles sejam salvos, que o povo de Israel seja salvo. Acho que Paulo, certamente, se perguntassem para ele assim, Paulo, você acabou de falar da doutrina de eleição, por que é que você está falando isso aí? Sim, olha, porque a doutrina de eleição, a minha confiança em Deus, me leva a orar pela salvação que eu sei que Deus tem preparada. E aqui mostra o porquê da rejeição. Paulo, ele diz o seguinte no versículo 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Os judeus eram zelosos por Deus, com Deus. Só que eram zelosos sem entendimento daquilo que era a verdadeira justiça de Deus. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Os judeus, eles tentavam justificar-se criando a sua própria medida de justiça. É o que nós vemos nos fariseus, quando eles expõem a lei para todo mundo e que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Os judeus, eles tentavam reduzir, de certa forma, a santidade de Deus ao padrão que eles entendiam ser a santidade. Só que não funciona desse jeito. Não é Deus que se rebaixa ao nível do homem para o homem conseguir atingir determinado nível de santidade. Não. Deus mostra que Ele é santo de uma forma que é inalcançável para todo mundo e é por isso que Ele provê Cristo. O fim da lei é mostrar a Cristo, a necessidade que toda a vida tem de Jesus Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça de Cristo, como a gente falou no último culto, ela é imputada na vida daquele que crê. E é assim que o homem se torna justo perante Deus. Isso foi apresentado aos judeus, e os judeus rejeitaram porque queriam continuar dentro daquilo que era a sua própria medida de justiça, dentro da lei. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Assim, se você conseguir praticar toda a lei de Deus, você é justo. Você tem vida. Só que as Escrituras também dizem, e a Escritura não pode ser quebrada, que quem tropeçar em um mandamento já falhou em todos. Tem alguém que tenha cumprido essa lei à parte de Jesus Cristo? Ninguém.
E é aqui que Paulo explica, a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Não tem ninguém capaz, como a gente estava falando, de trazer Cristo dos céus ao seu nível, ou levantá-lo, seja de onde for, para que a medida de justiça dele seja a certa. Não. A medida de justiça é a de Deus. Portanto, o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Que palavra é essa? Bem conhecido este texto. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Vejam o seguinte, aqui está a responsabilidade do homem. O pecador, ele é convocado ao arrependimento. Mas ele só consegue verdadeiramente se arrepender com o coração. Vejam que são duas coisas. Com o coração se crê para a justiça. Com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem muita gente que confessa com a boca a Jesus Cristo, mas não crê com o coração. Uma coisa não pode estar separada da outra. Nisso aqui entra a soberania de Deus. Porque é Deus que fala assim, olha, dar-vos-ei um novo coração, tirarei o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. É Deus que faz nascer de novo. É a operação do Espírito Santo na vida do pecador que faz essa transformação. Para crer com o coração só é possível através de uma ação sobrenatural. Não é uma coisa somente de lógica. Não é uma coisa de, eu concordo com isso. Não. É crer com o coração. É uma coisa que só vem do próprio Deus. É uma coisa que somente Deus pode operar. Uma nova vida em Cristo. Uma vida que ama a Deus. Quando antes era inimigo de Deus, agora passa a ser chamado de filho. Isso é totalmente sobrenatural. Isso é totalmente a operação de Deus na vida do pecador. O ato soberano de Deus na vida do pecador. Isso só vem de Deus. Não vem por obras. Só que aí, Deus não só determina quem é salvo, mas Deus determina como a pessoa é salva. Não há distinção entre judeu e grego, ou seja, não há distinção entre judeu e gentio, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, Paulo explica aqui como se dá essa operação. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Se não creem em Deus, como é que ele vai invocar o nome do Senhor? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como é que vai crer em Deus se nunca ouviu falar de Deus? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue. O Evangelho salva. O Evangelho tem que ser pregado. A pregação do Evangelho, ela tem que ser o ponto central de todo o cristão. Porque todo o cristão é um evangelista. Ide, pregai o Evangelho. Ide, fazei discípulos.
Discípulos de quem? Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Então, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, a glória da salvação é de Deus. Só dele. Mas vocês que foram evangelizados, foram salvos. Vocês não sentem um carinho pela pessoa que Deus usou para que vocês fossem salvos? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu lembro-me até hoje do velhinho evangelista que me apresentou o verdadeiro evangelho para que eu fosse alcançado pela graça de Deus. Lembro até hoje dele. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, e não tem nada melhor do que o Evangelho de Jesus Cristo. Então é nosso dever evangelizar. Mas evangelizar é apresentar o verdadeiro Evangelho. Não é essa coisa que passa por Evangelho nos dias de hoje, murcha, desprovida de arrependimento para a salvação, desprovida de confissão, de fé. Não é isso que apresentam o Evangelho de que Jesus te ama imenso, então só dá uma chance para Ele porque Ele quer ter essa chance da tua parte. Não. É, olha, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A tua única esperança para sair debaixo dessa ira de um Deus vivo, dessa condenação eterna, é confiar em Cristo, porque Ele é a tua única chance de salvação. Você não tem nada que possa agradar a Deus. Você não tem nada que possa convencer a Deus de te deixar entrar no céu. Você só tem uma chance. Cristo, Cristo, Cristo. Isso é o que os apóstolos anunciavam. Isso era o que Estevão morreu anunciando. Isso é aquilo que nós vemos a Igreja de Atos proclamando. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. A fé vem pelo Evangelho. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Muita gente ouve o Evangelho e rejeita o Evangelho. Agora, eu quero que vocês ponderem uma coisa importante. Voltando ao dia que vocês foram evangelizados. Muitos de nós não estávamos sozinhos quando fomos evangelizados, certo? Por que é que você foi salvo e a pessoa que estava do teu lado não foi? É porque eu decidi escolher a Cristo assim. Parabéns, então é por obras, você se salvou. Não, não é isso. Voltamos ao capítulo 9. Deus fala, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Só que isso não compete ao evangelista escolher. Compete a Deus. É da economia de Deus, é da seara de Deus. Nós pregamos o Evangelho indiscriminadamente. E Deus salva. A quem? Deus salva. Quem és tu, ó homem, que discutes com Deus? Mas eu quero muito que aquela pessoa se salve. Ora por ela. Ora por ela e evangeliza. Porque se você ficar 2 anos só na oração, mas não apresentar o Evangelho para ela, não vai servir de nada. Porque a pessoa é salva pelo Evangelho. Agora, a salvação, ela vem do Senhor. Toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Pois Moisés já dizia, e vejam aqui o seguinte, Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira.
O que é que foi a primeira coisa que aconteceu quando os discípulos começaram a anunciar o Evangelho? Começaram a pregar a Cristo. Eles foram o quê? Perseguidos. Por quem? Pelos judeus. Inclusive, quem está escrevendo essa carta foi quem foi provocado à ira e perseguiu a igreja. Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Se a gente pegar todo o Velho Testamento, nós vamos ver isso. Que Israel, à mínima oportunidade, ela se desviava de Deus, ela rejeitava a Deus, ela ia após outros deuses. Só que, para nenhum de nós ficar soberbo, entramos na fidelidade de Deus às suas promessas. E Israel está debaixo de promessas. Pergunto, pois, nós lemos isto no início, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. O que é que Deus responde para ele? Ele diz: fiquei sozinho, acabou. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Israel é alcançada pela graça também. Estamos falando de toda a nação de Israel? Não, estamos falando de um remanescente. Assim como a igreja também tem um remanescente. O que não falta por aí é a igreja que não prega a Cristo. Mas existe um remanescente. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Quem aqui se lembra da passagem de Isaías 6? Quando Isaías vê o Senhor e o Senhor pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus fala: vai. Olha, só que depois Deus fala o seguinte para Isaías, assim: olha, os ouvidos vão estar fechados, eles não vão dar ouvidos à palavra. Imagina o que é você ser chamado para ministério de evangelista. Aí vão, oram por você e a primeira coisa que dizem para você é assim: o Senhor te abençoe e te use, ninguém vai ouvir nada do que você está falando. Pergunta que Isaías faz para Deus é assim: até quando? Até quando que eu vou fazer isso? Se ninguém vai estar ouvindo. E o que é que Deus responde para ele? Até não sobrar mais ninguém. Vai e prega. Até não sobrar mais ninguém. E Deus mostra para lá: olha, no finalzinho vai sobrar lá o toco da árvore. Vai sobrar esse aí. É esse. Isso é o remanescente, isso é a doutrina do remanescente salvo. E diz Davi: torne-se a mesa, enlace e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se dos olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então, os israelitas foram rejeitados por Deus? Não. Mas nem todo israelita é o Israel de Deus. Porquê? Porque eles são salvos pela graça também de Deus. São aqueles que são alcançados pela graça de Deus. E vejam que a rejeição de Israel, ela redunda em quê?
Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Nós que somos gentios, somos salvos porque o Evangelho veio para os gentios. E o Evangelho veio para os gentios porque foi rejeitado por Israel. Claríssimo. A transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riqueza para os gentios. Só que fala o seguinte, se a transgressão deles redundou em riqueza, quanto mais a plenitude. Olha a promessa de Deus aqui se cumprindo para Israel. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento se não vida entre os mortos? Deus fez promessas a Israel. E aqui Paulo está falando assim, olha, o restabelecimento de Israel é vida dentre os mortos. E se forem santas as primícias da massa, igual será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. E agora, isso é um aviso para nós gentios. Se, porém, algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, para não nos gloriarmos contra os ramos que foram quebrados. Se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é ti. Nós não somos nada, meus irmãos. Nós não somos melhores que os israelitas. Nós somos oliveira brava enxertada na raiz. Ah, mas os ramos foram quebrados. Sim, sim. Alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Não pensa que é porque você é especial. Não pensa que é porque você tem alguma coisa que o povo de Israel não tem, que por isso que Deus foi para os gentios. Não. Tema. Tema aquele que fez isso, de te enxertar na oliveira verdadeira. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, tu também serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Deus tem promessas de salvação para Israel também. Meus irmãos, nos dias de hoje, já existe um remanescente, dentro da igreja, um remanescente de Israel. Quantos de Israel já se converteram ao Evangelho? Quantos? Há N igrejas que, se nós visitarmos, nós encontramos um judeu lá dentro convertido. Não que seja só essa a única promessa para Israel, não. Mas hoje o remanescente já existe no meio da igreja de Jesus Cristo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. De novo, nós não temos a mínima condição de nos acharmos melhores. Não sermos presumidos em nós mesmos. Veio endurecimento, em parte, a Israel, até que haja entrado a plenitude de gentios. Esse endurecimento parcial de Israel é para que mais gentios se salvem. É para isso. É para isso. Ramo de oliveira brava sendo enxertado na raiz. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados.
Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, ou seja, eles fazem parte da eleição de Deus, não são menos do que nós, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. A palavra de Deus não volta atrás. E se ela não volta atrás para você e para mim, ela também não volta atrás para o povo de Israel, para o povo de Deus. Algum de vocês já se cruzou aí na rua com, sei lá, um babilônico, um hitita, um jebuseu, um amorreu? Todas essas nações, elas foram assimiladas. Aí tem, lá no meio, aquela naçãozinha de Israel lá que perdura desde os tempos bíblicos, desde o início até hoje. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. E agora tem um versículo muito legal aqui que deixa claro. Porque Deus a todos encerrou debaixo da desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Estávamos falando de quem aqui? A pregação inteira. Dois povos. Israelitas, gentios. Deus encerra todos, seja israelita, seja gentio, debaixo da desobediência. Todos eram desobedientes, todos pecaram. Todos juntamente se fizeram inúteis. Para quê? Para usar de misericórdia, seja com gentios, seja com israelitas. E agora eu queria que os irmãos, junto comigo, à semelhança do que nós fizemos no último culto, leiam comigo esse trecho final do capítulo 11, que diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, e a Igreja diz: Amém. Bendito seja o nome do Senhor.